Juízes, capítulo de número 6. Pai, mais uma vez eu te dou graças, Senhor, por essa noite, por cada pessoa que se dispôs a estar aqui te buscar. Eu sei que ninguém vai sair da mesma maneira que entrou, Senhor, porque o Senhor já começou a nos tocar, a nos abençoar nessa noite. Continue a falar conosco, que a Tua palavra, Senhor, possa penetrar como uma espada afiada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e que a Tua palavra, Senhor, produza ao propósito pelo qual ela será liberada na noite de hoje. Que a Tua palavra venha como uma semente em boa terra, e que venha produzir frutos, e frutos que permaneçam. Renova as forças de quem entrou aqui cansado, Senhor. Meu Deus, que toda a nossa atenção esteja voltada para a Sua presença, e que o Senhor nos dê o entendimento e a revelação da Tua palavra. Fala com cada um aqui de uma maneira individual, fala com cada um aqui de uma maneira específica, Senhor, como se cada um tivesse sentindo: é comigo que o Senhor está falando, e que assim seja. Que o Senhor venha falar com cada um aqui na noite de hoje. Nos cubra com o poder do sangue do Cordeiro. Nos guarda, Senhor, de toda e qualquer resistência que caia por terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos caminhando nesse texto já desde quarta, domingo, e hoje estamos caminhando nesse texto. Veio um tempo de dificuldade sobre Israel. Quando vem sobre nós um tempo de dificuldade, quando esse tempo de dificuldade chega, nós até nos enchemos de esperança, dizendo: vai passar, vai passar. Mas quando esse tempo de dificuldade começa a se prolongar, e aí esse tempo de dificuldade já está 1 semana, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Quando esse tempo de dificuldade começa a se prolongar, às vezes nós aceitamos esse tempo de dificuldade como uma sentença. E aí você pensa que está condenado a viver debaixo dessa dificuldade o resto da sua vida. E aí você aceita esse tempo de dificuldade como sendo uma sentença final sobre a sua vida. E você pensa que está sentenciado, condenado a viver todos os dias da sua vida chorando, sofrendo, as coisas dando errado. Mas que o Espírito Santo possa produzir um renovo, uma mudança na nossa mente, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo tempo de dificuldade, todo tempo difícil, todo tempo de dor, ele pode ser mudado, ele pode ser transformado. O nosso Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o Senhor que muda, que transforma, os tempos e as estações na nossa vida. Então veio um tempo de dificuldade sobre Israel. Israel está vivendo um tempo onde os midianitas estão dominando, prevalecendo sobre eles. Israel planta, quando chegava a época da colheita, o inimigo vinha e roubava toda a colheita. E com isso, a Bíblia diz que ano após ano, Israel foi ficando cada vez mais debilitado. Israel foi enfraquecendo ano após ano. Israel foi empobrecendo ano após ano. Até que chegou um momento que o povo não aguentou mais. E eles então começaram a clamar. Quando eles clamaram, Deus enviou um profeta para trazer uma resposta, uma palavra do porquê que eles estavam vivendo aquela situação. E era justamente porque eles tinham virado as costas para Deus. Eles tinham virado as costas para o Senhor. E aí veio sobre eles um período de muita dificuldade. E eles agora, quando eles clamaram, eles estavam se voltando agora para buscar a Deus. E Deus então envia a resposta. Mas Deus então vai levantar um homem para ser um instrumento nas mãos de Deus, para mudar aquela história. Para mudar aquela história. Quando Deus, Ele quer te abençoar, Ele pode até te dar coisas, mas quando Deus quer mudar a tua história, Deus levanta pessoas. Deus levanta pessoas. E se Deus tem levantado pessoas para estender as mãos, para orar por você, se Deus tem levantado pessoas para ser usadas, para te levar até a presença de Deus, para te trazer para mais perto da palavra, pode ter certeza, quando Deus levanta pessoas, é justamente para transformar a nossa vida. E Deus está levantando pessoas
no tempo de dificuldade, para te ajudar, para dizer: estou com você, conta comigo, é para transformar a sua vida, é para mudar essa realidade da sua vida, em nome de Jesus. E Deus então vai levantar esse homem chamado Gideão, para ser um instrumento nas mãos de Deus, para mudar a história de Israel. E então no versículo 11 do capítulo 6 diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo, para esconder a sua colheita dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Olha a primeira palavra de Deus para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Mas Gideão vai responder, versículo 13: respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Cadê das suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo que o Senhor nos fez subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas? Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Essa palavra ficou martelando de domingo até hoje na minha mente: vai nessa tua força. Que contraste, porque no versículo de número 6 fala que Israel estava muito debilitado, Israel estava pobre, Israel estava fraco, e agora Deus vira para esse homem e diz assim: vai nessa tua força. Mas o interessante é que Gideão, quando ele olhava para si, ele não via nele força. Quando ele olhava para si, tanto é que ele diz: o Senhor é conosco. Se o Senhor é conosco, por que nós estamos vivendo essa dura realidade? Se o Senhor é conosco, cadê então as suas maravilhas? Ele não estava mais enxergando as bênçãos de Deus na vida dele. Ele não estava mais enxergando que ele era um homem abençoado. Nos períodos de dificuldade, as pessoas perdem a fé que elas são abençoadas. E independente do que você está passando, Deus te trouxe aqui para te dizer: você é uma pessoa abençoada. Você é abençoado. Mas Gideão não estava enxergando as bênçãos. Por quê? Porque Gideão estava focado na circunstância, ele estava focado na realidade. Qual era a realidade? Todos os anos os midianitas subiam e os midianitas roubavam a terra de Israel. Mas Gideão, todos os anos ele escondia a sua colheita dos midianitas. E Deus então vira para ele e diz assim: vai nessa tua força, vai nessa tua força e livre Israel. O que Deus quis dizer para Gideão? Vai nessa tua força. Deus estava fazendo com que Gideão olhasse para a sua essência. Quantas pessoas que no tempo de dificuldade se esquecem da sua essência, se esquecem das suas raízes. E aí eu fiquei encucado com isso e fui ver o significado de algumas coisas e entendi o porquê que Deus disse para Gideão: vai nessa tua força, e o porquê que o Senhor hoje está dizendo para mim e para você: vai nessa tua força. O que o Senhor estava dizendo para Gideão é justamente isso. Quando Gideão nasceu, foi dado para ele um nome, e o nome Gideão, significa guerreiro poderoso. O nome Gideão significa lenhador, alguém que tem a força de um lenhador. O nome Gideão significa destruidor, alguém que tem força, um guerreiro poderoso, um lenhador. Talvez quando Gideão nasceu, igual o João, com 5 quilos e 100 gramas. Nasceu com 5 quilos no varão aqui. Isso que é forte, João. Talvez quando Gideão nasceu, a mãe olhou, todo mundo olhou, aquela criança forte, aquela criança gordinha e forte, acabou de nascer. Falaram: meu Deus, tem a força de um guerreiro, esse tem a força de um guerreiro, esse vai ser um guerreiro poderoso, esse vai ser forte. Quando Deus olha para ele e diz assim: vai dessa tua força, o que Deus estava dizendo? Gideão, esses 7 anos de luta, parece que fizeram você se esquecer quem você é. Esses 7 anos de luta parece que fez você se esquecer quem você é. Você se esqueceu que quando você nasceu
nasceu, olharam para você e viram força em você, olharam para você e viram poder em você, olharam para você e falaram: é um guerreiro poderoso, tem a força de um lenhador. Mas Gideão, esses 7 anos de dificuldade fez você, parece, perder a sua essência própria. Quantas coisas que se levantam e parece que roubam a nossa essência. Parece que vem e rouba a essência da nossa alegria, os sonhos que a gente tinha. E nessa noite o Senhor está fazendo você voltar justamente para a sua essência. Nada do que te aconteceu pode alterar o fato de quem você é. E você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é herdeiro, você é amado. O amor de Deus está sobre a sua vida e Ele tem planos lindos e maravilhosos na autoridade do nome de Jesus. O que aconteceu não altera quem você é nele, em nome de Jesus. Deus estava trazendo a essência desse homem. Você é um guerreiro poderoso, você tem a força de um lenhador, você tem a força para guerrear e para vencer as batalhas da vida. Não deixe as batalhas da vida, as circunstâncias difíceis, roubar a tua essência. A força de Deus na tua vida, tem força de Deus na tua vida, tem força do Espírito Santo na tua vida, tem força de Deus em você, em nome de Jesus. Tem força de Deus na tua vida, meu irmão, tem força de Deus na sua vida, minha irmã. Mas primeiro você precisa reconhecer que na tua vida tem força. As lutas vêm, e quando as lutas vêm, o que nós mais ouvimos das pessoas é: eu não tenho forças, eu não tenho forças. Esse é um engano, é uma mentira do inimigo na tua mente. O Senhor olha para você e Ele não vê alguém que não tem força. Ele olha para você e Ele diz: vai nessa tua força. Tem força na tua essência, tem força no teu espírito, tem força na tua alma, tem força no teu coração, tem força na tua vida. Mas qual o problema aqui de Gideão, queridos? É que Gideão, estava usando as forças dele de uma maneira a remediar o problema, e não de uma maneira a resolver os problemas. Deus estava dizendo: Gideão, até hoje, 7 anos de luta, você tem usado sua força para esconder a tua colheita do inimigo. Todos esses anos você está usando a tua força para sobreviver. Gideão, eu quero que você use a tua força agora, não para sobreviver. Eu quero que você use a tua força para vencer esse problema. Porque muitas vezes nós somos como Gideão, nós começamos a usar a nossa força para sobreviver, um dia após o outro, para sobreviver. Não, eu estou sobrevivendo, eu estou empurrando. E aí, como é que você está? Estou levando. Você está igual Gideão, usando as tuas forças para sobreviver. E Deus está dizendo hoje para mim e para você: canalize essa tua força, não para sobreviver, mas a partir de hoje, pega essa tua força e canaliza ela para vencer. Você não vai lutar para sobreviver. Que Deus hoje coloque isso na sua mente. Eu não vou mais ficar lutando para sobreviver a essa dor. Mais um dia sobrevivi com essa dor no meu peito. Amanhã, mais um dia sobrevivi com essa dor no meu peito. Mais uma semana sobrevivi com essa dor no meu peito. Não! A partir de hoje você vai lutar para Deus arrancar essa dor do teu peito, em nome de Jesus. Lutar para vencer, lutar com outro espírito, em nome de Jesus. Não, mais um dia eu estou lutando para carregar esse fardo. Mais um dia eu estou lutando para carregar esse fardo. Não, eu não vou lutar para carregar mais esse fardo. Eu vou lutar para vencer e para deixar de carregar esse fardo que pesa sobre os meus ombros, que pesa sobre o meu peito e sobre o meu coração. Vai nessa tua força, vai nessa tua força, a força que você tem usado esses 7 anos para sobreviver. Pega essa força e luta contra os inimigos para vencer. Luta agora, não mais para sobreviver, porque se você continuar lutando para sobreviver, essa luta já está durando 7 anos, vai durar 8, vai durar 9, vai durar 10, vai durar 12, vai durar 15. Não lute mais, eu estou sobrevivendo.
Não, eu vou lutar para vencer, porque Deus não te chama na Bíblia de sobrevivente, mas Ele te chama de mais do que vencedor, em nome de Jesus. Você não vai lutar para sobreviver a essa dor, não, mas um dia eu estou sobrevivendo a dor da minha infância, a dor da minha adolescência, da minha juventude, a dor dentro do relacionamento que me machucou. Não, você vai lutar para ter um coração curado, restaurado, renovado, fortalecido e pronto para um novo tempo de Deus, em nome de Jesus. Lutar para vencer. Chacoalha teu irmão e diga: lutar para vencer. Muda o espírito, é lutar para vencer e não mais lutar para sobreviver. Então, queridos, vai nessa tua força. Peraí, Deus, que força? Gideão, a mesma força que você tem usado esses 7 anos para sobreviver, usa agora essa mesma força para vencer. E eu preciso primeiro reconhecer que na minha vida tem força, na tua vida tem força, na tua vida tem força. Repreenda qualquer palavra contrária na tua mente. Na tua vida tem força. Talvez a circunstância fez você acreditar que na tua vida não tem força. Talvez pessoas fizeram você acreditar que na tua vida não tem força. Mas algo que eu tenho dito para a igreja: que você possa viver pela palavra do teu Criador e não pela palavra da criatura. Talvez a criatura disse para você: você é fraco, você é isso, você é aquilo. Mas essa não é a palavra do teu Criador. O teu Criador olha para você e diz: diga ao fraco, forte sou. O teu Criador diz para você repetir o que está escrito na palavra: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que você possa olhar para si com os olhos do teu Criador, porque o teu Criador olha para você e diz: o que está em vós é maior do que aquilo que está no mundo. Se Deus está dizendo que o que está em mim, que o que está em você é maior do que o que está no mundo, o Senhor está dizendo: tem uma força aí dentro de você maior do que toda e qualquer força contrária no mundo para te derrubar. Tem força de Deus na sua vida para te conduzir em triunfo na autoridade do Cristo que reina e vive para sempre. Eu preciso então reconhecer que na minha vida tem força. Mas espera aí, que força tem hoje na minha vida? Você tem que reconhecer. Um homem que a Bíblia conta a sua história, Bartimeu, ele era cego, ele era andarilho, mendigo, e ele ouviu falar que Jesus estava passando. Naquele momento ele entendeu: que força que eu tenho para me aproximar de Jesus? Que força que eu tenho? Eu não posso me levantar e sair correndo e ir atrás dele, porque eu sou cego. Essa força que é a força da visão, eu não tenho. Eu sou um andarilho, um mendigo, tanto é que as pessoas olharam para ele e mandaram ele se calar. Peraí, eu não tenho a força da influência humana, naturalmente falando. Mas peraí, que força eu tenho hoje na minha vida que eu posso usar? Eu tenho uma voz, eu falo, eu posso gritar. E aí ele usou a força que ele tinha, e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava usando a força que ele tinha na direção certa. Ele estava usando agora a força que ele tinha para vencer, não mais para sobreviver. Bartimeu todos os dias usava a força que ele tinha para sobreviver. Todos os dias ia se arrastando até algum lugar para pedir esmola para as pessoas. Todos os dias ele usava a força que ele tinha para sobreviver. Mas quando ele ouviu falar que era Jesus que estava passando, ele entendeu: hoje eu não vou mais usar minha força para sobreviver. Hoje eu vou usar as forças que eu tenho para vencer o que me jogou nessa sarjeta. E ele começa a gritar, ele usa toda a força que ele tem para ir ao encontro de Jesus Cristo. Ele usa toda a força que ele tem para ir ao encontro de Jesus. Aquela mulher que padeceu com uma hemorragia 12 anos de uma menstruação que não cessava na vida dela, 12 anos lutando, 12 anos usando a força dela aqui e acolá, e nada dando certo, até que ela ouviu falar de Jesus. Ela disse assim: se eu tão somente tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. O que ela está dizendo? Eu vou usar as forças que eu tenho para ir até Ele. Eu vou usar as forças que eu tenho para ir até Ele, e quando eu chegar perto dele e tocar na orla de suas vestes, eu serei
serei curada. Ela canalizou a força que ela tinha para se aproximar de Jesus, para chegar até a presença dele e para buscar a presença dele. É isso que eu preciso compreender, porque muitas vezes eu coloco a minha força naquilo que não produz mudança. O nosso problema às vezes é colocar nossas forças naquilo que não gera, naquilo que não produz mudança na nossa vida. Um exemplo, 1 Samuel vai falar de uma mulher chamada Ana. Ana tinha o sonho de ser mãe, mas ela não conseguia engravidar. E tinha uma mulher chamada Penina, que a Bíblia diz que era sua rival. E Penina tinha vários filhos, e Ana não tinha filhos. E por causa que Penina tinha filhos, Penina provocava Ana, humilhava Ana. E o que Ana fazia? Ana ia para o seu quarto e Ana chorava. E Ana ficava sem comer. Preste atenção, Ana estava usando as forças dela em algo que não produz mudança. Para Ana ir até o quarto dela, isso dispensa energia, isso dispensa força. Para Ana chorar, um choro, queridos, dispensa força, energia para chorar. Quantas vezes depois você chorou, você não se sentiu fraco de tanto chorar? Porque até para chorar você gasta energia, consome energia. Mas Ana estava usando a sua energia de uma maneira ineficaz, que não produz mudança. Até que um dia o marido dela fala: Ana, por que você só chora? Porque está triste. O meu amor não tinha melhor do que 10 filhos. E Ana então falou: peraí, deixa eu canalizar a minha energia, as forças que eu ainda tenho, do jeito que pode trazer mudança e resultado para a minha vida. E Ana agora, ao invés de ir para o quarto para chorar, Ana agora usa suas forças para ir até o templo, para ir buscar Deus. E agora ela usa suas forças para se achegar diante do altar. E diante do altar ela chora. Agora ela está chorando na presença certa. Agora ela não está chorando à toa. Agora ela está chorando para aquele que pode mudar a realidade da vida dela. Chore, mas chore na presença de Jesus. Entregue suas lágrimas aos pés do teu Criador, porque Ele pode mudar o tempo e a estação da minha vida e da sua, em nome do Senhor. Quando Ana usou suas forças da maneira correta, a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana. E Ana então concebeu, e Ana então teve o teu tão sonhado milagre, o seu tão sonhado filho. Ana agora concebeu, mas quando ela concebeu, quando ela parou de usar suas forças para sobreviver, mais um dia sobrevivi com essa tristeza que eu carrego, mais um dia sobrevivi com essa tristeza. Um dia ela falou: não, chega, eu não quero mais ficar sobrevivendo, carregando essa dor. Eu quero vencer essa dor, eu quero tirar essa dor de dentro do meu peito, eu quero tirar essa angústia de dentro da minha alma. E ela chora diante do altar, ela se derrama diante do altar, e ela recebe uma palavra, que a graça de Deus estava sobre ela, e que Deus iria conceder as suas orações. E a Bíblia diz que Ana se levantou, e o seu semblante já não era mais triste. Naquele dia Ana venceu a dor que ela carregava por anos e anos e anos. Talvez tem dor que você tem carregado, talvez anos e anos. Talvez tem dor que você tem carregado há meses, talvez tem dor que você tem carregado há semanas. Eu não sei quanto tempo, mas eu sei que hoje é dia de você deixar. Eu sei que hoje é dia de você mudar a tua oração e dizer: Deus, eu não vou mais lutar para sobreviver a essa dor. Eu me levanto hoje para lutar, para vencer essa dor, para essa dor sair do meu peito, para essa dor sair da minha alma, para essa angústia sair de dentro de mim. Eu não vou, Senhor, mais lutar para sobreviver. Eu me levanto hoje para lutar, para vencer. Paulo e Silas foram caluniados, injustiçados, lançados em um cárcere, e com as costas todas machucadas, sangrando. Peraí, que força que eu tenho agora? Eu não posso me levantar, estou amarrado nesse cárcere, não posso sair, estou preso nesse cárcere. Mas tem algo que eu posso fazer. Tem voz, eu tenho voz, eu posso falar, eu posso cantar. E Paulo e Silas, machucados e sangrando, usaram as forças que eles tinham, canalizada de uma maneira que poderia trazer mudança. E eles então começaram a cantar, e eles então começaram a orar,
E Deus então trouxe a resposta e livramento. Irmãos, preste atenção nisso. Para você falar, é necessário força, é necessário energia. Você já foi visitar alguém debilitado no hospital? E a pessoa, para falar, ela tinha que fazer uma força para falar. Ela tinha que fazer uma força para conseguir sair algumas palavras ali. E aí você até falou para essa pessoa no leito, fala, calma, não precisa fazer força, calma, eu estou aqui, não precisa falar não, fica quietinho, poupa a tua força. Até para falar dispensa energia, dispensa força. Então quando você for falar, que você reconheça que na tua voz tem força, que na tua palavra tem força, na tua palavra tem energia, na tua palavra tem poder. A Bíblia diz, que na boca tem poder de vida e poder de morte, e nós comemos do fruto daquilo que falamos. Então quando você for falar, use essa energia, use essa força de uma maneira correta. Paulo e Silas estavam presos, machucados e sangrando. Peraí, eu vou usar a força que eu tenho para reclamar, para olhar para Paulo olhar para Silas e dizer, o que está acontecendo com a gente, por que isso, e que injustiça, e isso não é justo. Eu vou usar as forças que eu tenho para reclamar? Não, reclamar não produz mudança. Eu vou usar a força da minha voz, a força da palavra profética. Eu vou usar a minha palavra, a palavra de Deus na minha vida, de uma maneira que produz mudança. Davi estava dentro de uma caverna, fugindo do rei Saul. Ele estava no pior momento da vida dele, mas o que ele fez? Eu vou usar a minha energia para falar algo que pode produzir mudança na minha vida. E Davi, no pior momento da vida dele, ele escreve, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Guia-me, faz em pastos verdejantes, guia-me águas tranquilas, refrigera minha alma, o teu bordão e teu cajado me consola. Guia-me pela vereda da justiça, por amor ao teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não terei medo, porque tu estás comigo. Oh, a tua vara e teu cajado me consola. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. No pior momento da vida dele, ele usa a força que ele tinha para falar, para escrever um dos salmos mais lindos conhecidos. Ele usa a energia que ele tem para profetizar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Hoje eu estou aqui nessa caverna, passando por um momento de injustiça. Saul está me perseguindo, Saul está querendo me matar, mas eu não vou falar de acordo com a circunstância, porque se eu for falar de acordo com a circunstância, eu vou dizer, por que isso está acontecendo comigo? Eu não quero saber mais de nada, eu quero sumir, eu quero morrer. Não, queridos, você não vai falar o que a circunstância quer que você fale. Você vai falar de acordo com o que teu Pai Celestial quer que você fale, e Ele quer que você use suas forças para você falar algo que produz mudança na tua vida, em nome de Jesus. E hoje Ele te trouxe aqui para te dizer, vai nessa tua força e muda a história da tua vida, em nome de Jesus. Vai nessa tua força e muda a história da sua vida. Neemias ficou sabendo que Jerusalém estava destruída, e Jerusalém estava destruída, os muros caídos, as portas queimadas. E tem um mal, uma coisa que infelizmente no ser humano, alguns podem ver como uma coisa boa, mas não é. O ser humano, ele se adapta muito fácil às coisas. O ser humano, ele consegue se adaptar até mesmo a viver no meio de ruínas e escombros. O ser humano, ele se adapta, ele se acostuma com o pior, se adapta com o sofrimento, se acostuma com o sofrimento. E Deus não te chamou para você ser um acomodado, mas muito pelo contrário. Ele diz, e não se conformeis com esse século. E Neemias ouviu falar que Jerusalém estava destruída. Mas espera aí, Jerusalém está destruída, mas tem um povo morando lá. E como que esse povo está morando no meio do caos, no meio dos escombros? Como esse povo está morando no meio da destruição? Como esse povo se acostumou em viver no meio da destruição? E então Neemias, ele vai até Jerusalém. Ele reúne o povo e ele fala assim, vocês não estão vendo a miséria em que nós estamos?
Jerusalém está destruída, as portas queimadas. Aí ele fala: vinde e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e vamos deixar de ser motivo de vergonha. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estava comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Neemias chegou lá e falou: gente, vocês não estão vendo a situação que vocês estão